Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao programa Daqui para Frente. Nossa pergunta hoje é: por que o mundo está com medo do Brasil? Por que o mundo está com medo do Brasil? Muito bem, essa pergunta, no passado, qualquer que a ouvisse pensaria que a gente estava falando da Copa do Mundo. Mas, infelizmente, não é disso que nós estamos falando. Até porque, em relação ao futebol, ninguém mais tem medo da gente. Mas, em tempos idos, dava para usar uma frase dessa pensando no futebol ou no vôlei, que eram nossos grandes esportes, com mais vitórias, etc. Mas hoje, nós estamos falando a partir da angústia que se abateu e que se abate sobre a nação. E que me remete ao livro do Apocalipse, no capítulo de número 18, a partir do verso 10, que diz: E conservando-se de longe, pelo medo do seu tormento, dizem: Ai, ai, tu, grande cidade, Babilônia, tu, poderosa cidade, pois em uma só hora chegou o teu juízo, e sobre ela choram e pranteiam os mercadores da terra, porque ninguém compra a sua mercadoria. Bom, esse é um trecho que fala sobre a Grande Babilônia, a cidade contaminada sob maldição divina e que tem de ser destruída e que representa o que hoje nós chamamos de mundo capitalista, mercado financeiro, mercado capitalista, mercado mobiliário. Tem N nomes, mas a ideia é lugar onde se compra e vende qualquer coisa, onde tudo é coisa, inclusive a alma dos seres humanos. Pois é, nós estamos passando por esse tipo de crise, como descrito em relação à Grande Babilônia, que é o mundo chorando porque não consegue mais comprar mercadoria da Babilônia, ou seja, não dá mais para chegar lá. Guardadas as devidas proporções, é lógico, nós estamos numa situação semelhante. A gente não consegue sair do país mais, porque todos os portos estão fechados para nós. Você não chega mais em lugar nenhum, nem por mar, nem por ar. Você não chega. Se é brasileiro, você não chega. Então, o território brasileiro se tornou uma prisão. E todos os portos do mundo, em grande maioria, portanto, em maioria esmagadora, estão fechados para nós. E por quê? Por que que nós nos tornamos causadores de medo? Por causa da pandemia. A pandemia não só se proliferou entre nós, mas está fora de controle. Fora de controle. E novas cepas surgiram, e já se fala de uma variação brasileira que é muito mais contagiosa e muito mais letal. Embora, graças a Deus, pelo menos isso, pode ser enfrentada com a vacina.
O problema é que a vacina não chega, a vacina chega em conta-gotas. Então, as pessoas estão assustadas, nossos números são altíssimos e que sobem a cada dia. Nós já passamos de 2.500 mortos por dia. Então, o mundo não quer se arriscar, sob hipótese alguma, e estão certos. Está todo mundo certo. Chegada de um brasileiro pode significar deflagração ou a retomada da pandemia. Não dá para correr esse risco. E por que nós chegamos nesse ponto? Porque nós saímos atrasados e não dá nem para dizer que a gente saiu, porque as vacinas não foram compradas a tempo, não é? Portanto, as que conseguimos comprar até agora vão chegar escalonadamente. Inclusive, há aquelas que só chegarão em dezembro. Pegou a situação? Então, nós estamos de quarentena para o mundo. Todos os países fecharam os portos para nós, não dá mais para ir para lá, como eu já disse, nem por mar, nem por ar. Não dá. Nem navio, nem avião, nem ônibus, nem automóvel. Não passa a fronteira. Não passa a fronteira. E é o medo. Um medo absolutamente compreensível. Então é por isso que o mundo está com medo da gente, porque a gente não controlou a pandemia, não dá sinais de conseguir controlar, não tem vacina suficiente, cidades já tiveram de interromper a vacinação, os postos de saúde não aguentam mais, os hospitais, as APAs, etc., não aguentam mais, as UTIs estão no limite e já tem gente morrendo na espera, no aguardo, antes mesmo da internação, antes mesmo da transferência. Então, William, o mundo está com medo da gente, William. A gente transformou o Brasil numa ameaça mundial. E nós estamos encarcerados no Brasil, né? A gente não sai daqui. E ninguém vem. É o custo deste governo. Aliás, o Lula, no seu pronunciamento recente, chamou atenção para isso, para a inépcia do governo. E aí, Wayne, o mundo está com medo da gente. O que você diz aí, pastor, para todos os crentes que apoiaram e ainda apoiam esse senhor que transformou o Brasil em bicho-papão do mundo e em cárcere dos brasileiros? Que triste, Ari, que triste. Bom dia para você, bom dia para todas e todos que nos acompanham aqui pela Rede TVT. É triste saber da nossa realidade, é triste a gente perceber tudo aquilo que está acontecendo em nosso país. Quando a gente olha para todo o planeta, a gente olha e percebe em todo mundo que sempre a principal autoridade do país, ele primeiro reconhece a existência da pandemia, que a pandemia é perigosa, e em sua maioria esses líderes eles se cercam de especialistas, como infectologistas, microbiologistas, médicos, pesquisadores, cientistas. Para quê? Simplesmente para orientá-los na condução do combate à pandemia. Enquanto isso, nosso país, o mandatário desse país, ele é negacionista.
ele rejeita as pesquisas científicas e ele se fia nas orientações de um astrólogo brasileiro que mora nos Estados Unidos. Não somente a ele, mas em meia dúzia de médicos que não são especialistas, não são pesquisadores, que simplesmente não são treinados para ter algum tipo de validade ao seu argumento sobre este assunto de combate à pandemia. E, em consequência a tudo isso, hoje o Brasil se torna as frases mais comuns, que infelizmente acompanham o Brasil no mundo, segundo os especialistas, segundo as autoridades, segundo a mídia em geral. O Brasil hoje é tratado como ameaça sanitária mundial. Outra frase, ameaça para a humanidade. Olha isso, somos bomba atômica para o planeta. E a mais comum somos uma ameaça global. Por que tudo isso? Porque, segundo os cientistas, nós nos tornamos um ambiente propício para a mutação do vírus. Os especialistas dizem que nós forjamos como se fosse um centro de treinamento para o vírus, que o Brasil criou condições para o surgimento dessa variante, a variante brasileira, chamada variante P1, que ela gera uma carga viral maior do que a outra, que em 60% dos casos ela consegue reinfectar quem já teve a Covid, e ela pode ser de 10% a 80% mais letal. E se a gente não impedir a circulação do vírus, que, lembrando, só é possível de duas formas hoje, que é através da vacinação e através do distanciamento social, se nós não fizermos isso, se nós não combatermos o vírus, nós podemos, enquanto país, ainda gerar um vírus mais letal, um vírus ainda pior, um monstro que pode, inclusive, escapar da vacina, que a vacina pode não ter nenhuma possibilidade de causar a imunidade. Então, por isso, hoje, nós estamos sendo tratados como, infelizmente, como uma ameaça global a toda a humanidade. É uma angústia. É uma angústia. Esses dados que você trouxe, eles são aterradores, né? Sim. Porque nós estamos construindo um viveiro, como você disse, um viveiro para o vírus com maior capacidade de contágio e maior letalidade. Tudo isso porque... E maior poder de reinfecção. E ainda com poder de reinfecção. É assustador. Tudo isso porque o presidente achava que era uma gripezinha. E foi tratando isso como gripezinha até recentemente. Bem recentemente. Quando eu falo bem recentemente, eu estou falando aí de 2, 3 dias. E o quadro está fora de controle e as vacinas não chegam porque não foram compradas a tempo. Imagina que as 5, ou 6, ou 7 fabricantes da vacina, acho que tem um pouco mais, acho que chegam até 10, elas já estão aí com a sua capacidade produtiva toda comprometida, e a todo vapor e comprometida. E aí a gente sai correndo atrás de um prejuízo que não tem como ser resgatado. É assustador. É assustador, é lamentável. Nós vamos continuar a falar sobre isso.
depois do intervalo. Fique conosco, é rapidinho. Voltamos para falar sobre o mundo está com medo do Brasil. Muito bem, estamos de volta. Obrigado por sua permanência conosco. Nós estamos trabalhando a pergunta por que o mundo está com medo do Brasil. E já conversamos no primeiro bloco sobre o fato de que, lamentavelmente, isso tem a ver com a pandemia. Não tem a ver com nenhum potencial brasileiro. Nem o potencial nos esportes, muito menos o potencial econômico, é óbvio, porque, pelo contrário, nós perdemos vários pontos na economia, caímos para a 12ª economia do mundo e continuamos despencando. Se fosse no tempo do governo popular, o medo poderia ser pelo fato de que a gente estava ganhando força econômica e ultrapassando os países do G7. Mas agora não. Agora é porque nós estamos ladeira abaixo mesmo. Então, economicamente, a gente não amedronta nada nem ninguém. Mas, sanitariamente, a história é muito bem outra. Muito bem outra. Nós estamos aterrorizando o mundo, porque agora o mundo não sabe o que vai nascer desse local privilegiado de desenvolvimento da virose. Olha que coisa assustadora. E isso nos tornou prisioneiros no nosso próprio território, porque os portos se fecharam para nós, e bichos papões do mundo. Todo mundo está com medo do que vai acontecer no Brasil, e nós já estamos, guardadas as proporções, como foi dito no primeiro bloco, nós já estamos na mesma situação da Grande Babilônia, em queda absoluta, e todo mundo olhando para a gente e meneando a cabeça, né? E dizendo que lástima, que lástima, que lástima. Que perda, que perda. O mundo está perdendo uma nação. O mundo está perdendo um território. Um território está se tornando tão contaminado que corre o risco de se tornar definitivamente proibitivo. Você pode pensar, Ari, você está querendo assustar a gente. Não, bem que eu gostaria de que fosse apenas um jogo de palavras para assustar todo mundo. Não, eu não estou querendo assustar ninguém, eu estou com a mesma angústia de todo mundo, eu estou assistindo mais de 2.500 pessoas morrendo por dia e subindo. E os hospitais no limite, outros já passaram do limite, ou seja, não recebem mais ninguém. Inclusive, já tem gente morrendo na espera. Na espera, é assim, você está esperando uma vaga e aí morre. Morre. E com uma letalidade cada vez maior. É uma angústia, é um desespero, não é? E a gente sem perspectiva, porque as compras de vacinas, se conseguirem ser feitas, guarda bem isso, só chegam no segundo semestre. Um pouco em julho, um pouco em agosto, outubro, outro pouco em dezembro,
Ou seja, o quadro é muito tenso. Tanto é que já tem brasileiros assinando cartas internacionais voltadas para todo mundo. Eu mesmo subscrevi uma dessas cartas pedindo socorro. Se você pudesse dar um título para essa carta em favor da vida, o título seria SOS Brasil. SOS Brasil, ou seja, socorro, socorro, socorro. A gente está como os pilotos em aeronave em queda, pedindo socorro. Mayday, Mayday, Mayday. Socorro, 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 SOS, SOS, SOS. E a carta foi nesse nível. Socorram o Brasil, pelo amor de Deus. Olha que situação. E o pior, assim, é que nós estamos nos tornando o pavor do mundo por causa da pandemia, virando ameaça global, como disse o William, e ele vai voltar ao assunto daqui a pouquinho, mas também por causa de outras destruições, né? Nós estamos destruindo nossos biomas, devastando o bioma amazônico, o Pantanal, a Mata Atlântica, o Cerrado e por aí vai. E isso, claro, coloca em risco a sobrevivência do próprio planeta. E também estamos enchendo as nossas culturas, ou seja, tudo que a gente planta, a gente está enchendo de agrotóxico, tá certo? Os piores, que o mundo todo já recusou. Quem salva a gente, na verdade, é o MST, que pratica a agroecologia. E você pode procurar os armazéns do MST e comprar sem medo seu arroz, seu feijão, além do que o MST está socorrendo todo mundo, distribuindo arroz, distribuindo víveres, que, aliás, é uma outra questão, que nós estamos com fome e estamos com desemprego galopante, e a fome também é galopante. Então, a gente já está se preparando para distribuir cesta básica, para sair correndo, em busca da solidariedade. Olha que situação. Olha que situação. Então, não é à toa que o texto da queda da Babilônia lamentavelmente, cai como uma luva para a nossa situação. William, que palavra pastoral pode ser dada no meio dessa tragédia? Ari, antes dessa palavra, você estava falando a respeito da vacinação, e tem alguns dados aqui, Ari, das vacinas, uma lista de da fila da vacinação, uma listagem internacional, que diz isso de semana passada, que demonstra o seguinte, que, por exemplo, semana passada, né, se o Brasil quisesse comprar, por exemplo, a vacina da Pfizer, existem 115 países na frente do Brasil. Se for comprar da Moderna, existem 68 países. Se for comprar da Sputnik, 67. Da Janssen, né, da Johnson & Johnson, 55. E da Novavax, 19 países. E só abrir um parênteses e lembrar que o Brasil comprou recentemente mais de R$1 bilhão em vacinas, só que a vacina que foi comprada, se eu não me engano, é uma vacina indiana, ela ainda é uma das poucas vacinas que ainda não tem comprovação. Ela ainda vai passar pela terceira fase, então ela não tem nenhuma comprovação. E o Brasil preferiu comprar essa vacina ou seja, algo que deveria ter sido feito no passado. Quando a gente olha para a Bíblia Sagrada e a gente vê a respeito de um país, de um povo, de uma nação que é abençoado, nós vemos um país
que não é um país que tem bênçãos para si, não é um país que retenha as bênçãos em si mesmo. Mas, biblicamente falando, um país abençoado é um país que é abençoador, um país que abençoa as outras nações. Por isso, Israel, em Gênesis, no Antigo Testamento, tinha na sua origem esse propósito, ou tem na origem esse propósito, de ser bênção, porque ele vai abençoar todas as famílias da terra, abençoar todas as nações. Esse era o propósito. Então, biblicamente falando, um país que é um país abençoado por Deus é um país que abençoa os outros. Infelizmente, nós nos encontramos hoje numa situação em que nos parece, ou parece para os outros países, que nós somos uma maldição para esse mundo. Isso é duro. Isso é duro. E pensar que isso é totalmente evitável. Isso poderia ser totalmente evitável. E ainda pode mudar. Porque nós, o Brasil, tem capacidade, por exemplo, de imunizar em 200 dias. Em 200 dias, o Brasil consegue imunizar o principal número de pessoas, um número grandioso de pessoas que possibilita a retomada, por exemplo, da própria economia. Então, nós precisamos nos levantar enquanto cristãos, enquanto igreja, e nos posicionar, cobrar das nossas autoridades do governo federal, cobrar vacina, e cobrar que haja nesse país que se unam federal, governos estaduais, prefeituras, para que possam impedir imediatamente a circulação do vírus. Não houve ainda no Brasil uma campanha nacional. Estamos um ano se passou desde o início da pandemia aqui no nosso país. E até hoje, o governo federal não promoveu uma única sequer campanha em prol ao combate do vírus. Infelizmente, isso dói muito. Então nós, enquanto seguidores de Jesus, temos que lembrar que nós somos também protestantes. Precisamos protestar, lutar, se posicionar para voltarmos a ser uma nação abençoadora. Porque o pensamento que Deus tem sobre nós, como diz as Escrituras, é de paz, é de bem e não de mal. Então, se Deus quer o nosso bem, se Deus não quer o nosso mal, meio caminho já está andado. O que precisamos agora é nos posicionar e seguir a direção do Eterno, e seguir a direção de Deus, e parar de seguir o falso Messias, e seguir ao único Messias verdadeiro, aquele que gera a vida, e não o Messias que está aí, que quer gerar a morte. E isso não é simplesmente uma fala, e isso são estudos que apontam que o governo federal decidiu que, declaradamente, com o objetivo de retomar a atividade econômica, ele decidiu disseminar o vírus em todo o território nacional. Em outras palavras, o governo disse que ele precisa priorizar a economia, ele quer que sobreviva a economia e não a vida dos seres humanos desse país. Pois é. Isso é lamentável. Isso é uma reviravolta na história brasileira, porque em passado recente, na época do governo popular, nós éramos os campeões do combate à fome no mundo todo. Tínhamos ajudado dezenas de nações a vencerem a fome. Também éramos os campeões em socorrer os países que estavam lutando contra a AIDS.
inclusive dando condições para construírem fábricas que pudessem prover a sua população com todos os remédios necessários. Hoje, estamos na situação de precisar de ajuda desesperadamente. Isso sem contar o fato de que temos de contar os nossos mortos, particularmente. Nós mesmos aqui do programa, o William e eu, nós acabamos de perder mais um irmão querido, o pastor Max Cassim, para o Covid. E nosso coração está doído como o seu, está angustiado como o seu. Está contando com a consolação do Espírito Santo como você. Está realmente esperando que o Senhor atenda as nossas orações e nos livre desse opróbrio que está sobre nós. E aí, meu irmão, você que ainda hoje apoia isso, lembre-se, isso faz de você um cúmplice. Pare de apoiar. Pare de apoiar. Outra coisa, vamos tomar uma decisão, uma reação drástica, como, por exemplo, o povo paraguaio fez. Porque, assim, a gente pode esperar as próximas eleições. Não, nós queremos ter as próximas eleições, principalmente agora que o candidato que teria vencido as eleições de 2018 está de volta e com todos os indicadores a seu favor. Mas, se a gente não reagir agora, se a gente não pressionar o Estado brasileiro, o governo brasileiro, agora, quantos brasileiros estarão vivos e em condições de participar das próximas eleições? Então, que o nosso luto, nossa dor, seja também o luto do verbo lutar. E isso, meu irmão, é comigo e com você daqui para frente.